Hoje, a gente vai tentar desvendar um quebra-cabeça que define a paisagem de qualquer grande cidade no Brasil. Aquela convivência lado a lado de uma riqueza que salta aos olhos e uma pobreza muito profunda. Essa imagem é bem familiar, né? Para quem conhece as metrópoles brasileiras, é o cenário do dia a dia. Mas esse contraste tão gritante, ele não define só o visual das cidades. Ele conta uma história bem complexa sobre quem tem acesso à terra e quem não tem. E essa divisão, ela foi ficando cada vez mais intensa por causa de um boom recente. Esse número aí, 168%. Foi o aumento do preço dos imóveis só no Rio de Janeiro, entre 2008 e 2012. Impressionante. Tá, então, como chegamos a esse ponto? Para a gente entender o presente, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. A resposta para essa pergunta está totalmente enraizada na história, na forma como a terra no Brasil foi distribuída desde o início. A nossa investigação começa lá atrás, na era colonial. Foi um período que, basicamente, estabeleceu as fundações de toda a estrutura de propriedade de terras do país. Então, o ponto central aqui é o seguinte: por quase 300 anos, terra não era algo que se podia simplesmente comprar e vender. Era um privilégio. Uma concessão do rei, sabe? E ainda por cima condicionada ao uso. Isso, claro, concentrou porções gigantescas de território nas mãos de pouquíssima gente, desde o comecinho. E é muito interessante perceber como a própria geografia do poder foi moldando as cidades. Os centros urbanos não surgiram do nada de forma aleatória. Eles foram construídos em volta do poder do Estado, do poder militar. Ou seja, essas áreas centrais, as mais estratégicas, já nasceram como propriedade pública da coroa. Agora a gente avança para um momento que foi talvez o mais decisivo em toda essa história da propriedade de terras no Brasil. Uma única lei que mudou completamente o jogo. O contexto aqui é tudo. A Lei de Terras não surgiu por acaso. Ela foi criada logo depois da independência e, o que é crucial, décadas antes da abolição da escravatura. Ou seja, ela já estava preparando o terreno para uma nova ordem social e econômica que viria. E aqui está a mudança fundamental. A lei simplesmente tornou ilegal adquirir terra só por ocupar e trabalhar nela, que era uma prática super comum. A partir de 1850, o único jeito de se tornar dono de um pedaço de terra era através da compra. Ponto. As consequências disso foram imensas. Ao transformar a terra numa mercadoria, o sistema criou uma barreira econômica que era, na prática, intransponível para a maior parte da população. Isso incluía milhões de ex-escravizados que logo depois seriam libertos sem possuir absolutamente nada. A terra, a partir dali, pertencia a quem podia pagar. Vamos pular agora para o século XX, que foi quando essas bases históricas se chocaram com uma das maiores migrações internas da história do país. Foi uma transformação demográfica gigantesca. O campo começou a se esvaziar, enquanto as cidades não paravam de inchar. Tudo isso alimentado pela promessa de uma vida melhor e por aquele desejo cada vez mais forte de ter um lugar para chamar de seu. E é aqui que a gente vê a consequência direta daquela lei de terras de 1850. Uma população enorme chegando nas cidades, buscando oportunidade, mas anda de cara com um mercado imobiliário ao qual não tinha acesso nenhum. A solução foi construir onde dava, em morros, em beira de rio, em área pública. A cidade informal simplesmente explode. Agora a gente chega ao século XXI e as forças econômicas que levaram os preços para a estratosfera, aprofundando ainda mais essa divisão que já existia. Basicamente, é o seguinte: as pessoas compram não pelo valor que o imóvel tem hoje, mas pelo valor que elas acreditam que ele vai ter no futuro. E isso cria um ciclo de preços que se alimenta sozinho, sabe? Totalmente descolado da realidade da economia. Uma perspectiva da economia diz que essas bolhas, elas não são só acidentes de mercado. Elas podem ser infladas por políticas do governo que acabam distorcendo os sinais econômicos e incentivando todo mundo a tomar o mesmo risco ao mesmo tempo. E no Brasil recente, o que a gente viu foi uma combinação potente desses fatores. Muito crédito e barato, programas de habitação que aumentaram a demanda e, para completar, mega eventos que geraram uma onda de especulação, principalmente em cidades como o Rio de Janeiro. Foi a tempestade perfeita. Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem que aparece é a de uma desigualdade que foi construída, camada por camada, ao longo de séculos. Cada fase da nossa história, do privilégio lá da colônia até a especulação financeira de hoje, foi adicionando uma nova camada nessa fundação desigual.
E o resultado é essa cidade dividida que a gente vê. É por isso que, quando a gente olha para uma cidade brasileira, não estamos vendo só concreto e vidro. A gente está vendo as decisões de 1530, de 1850 e de 2010, todas elas escritas ali, na paisagem. E essa é a questão que fica no ar, né? A divisão não é só física, ela está gravada na própria estrutura legal e econômica do país. Entender essa história é, quem sabe, o primeiro passo para começar a imaginar um futuro um pouco diferente.